Vamos lá. Existe aqui algo que me chama muita atenção nesses textos. Esse não foi o primeiro milagre de Jesus, mas foi um dos milagres que Jesus faz as escolhas dos apóstolos. Ele inicia o ministério e agora ele está separando a sua turma, o seu time. E o texto vai nos dizer que ele está caminhando perto de Cesareia e ele está caminhando perto do mar da Galileia, na verdade. E ele vê 2 barcos, a multidão oprimindo ele, e vê 2 barcos. Tinha 2 barcos. E ele percebe que os 2 barcos estão fazendo a mesma coisa. O que eles estão fazendo? Lavando as redes. Eles pararam, desistiram daquele dia de trabalho. Lembrando que Pedro, Tiago e João são empresários, eles têm funcionários, eles são pescadores. Então eles tinham uma empresa de pesca, eram sócios, tinham empresa de pesca. Só que os 2, tanto o barco de Tiago e João e o barco de Pedro, Simão, estão fazendo a mesma coisa. Trabalharam a noite toda e não pescaram nada, ou seja, um dia frustrante. Eu não sei como que eles estavam, se tinham dívidas para pagar, se foi no dia 30, que é o dia de fechar a folha de pagamento, para pagar os funcionários, para pagar os impostos. Eu não sei se foi nesse dia, esse dia mau, esse dia de dúvida, que eles desistiram da pesca. E Jesus poderia ter entrado em vários barcos, mas Jesus viu 2. Nós estamos falando de um lugar, um porto que tem vários barcos pescando. Mas Jesus viu 2 e só entrou em um. O barco de Simão. E ele entra no barco de Simão e ele prega a palavra. E Simão espera ele pregar a palavra e ouve a palavra que ele está pregando. Quando termina isso, nós estamos falando de alguém que está frustrado, está preocupado, mas ele espera Jesus falar. E quando Jesus termina de falar, ele pede para que Simão volte a pescar. A resposta de Simão é coerente àquilo que ele está vivendo. Afinal de contas, ele é um exímio pescador, é um profissional, tem uma empresa, o mar não está para peixe. Mas a palavra que Jesus foi falando mexeu com ele. A autoridade que Jesus liberava mexeu com ele. Então ele toma a seguinte decisão: Senhor, eu pesquei a noite toda, eu estou cansado, mas aquilo que o Senhor está falando sobre essa palavra, eu vou caminhar. E aqui eu quero abrir um parênteses para você. Essa decisão de Pedro mudou a vida dele. Quando? Quando ele decidiu abrir mão das suas frustrações e acreditar na palavra que Deus liberou para a vida dele. Quando ele decidiu abrir mão dos seus medos e acreditar na palavra que Jesus estava liberando sobre a vida dele. Quando ele decidiu abrir mão da sua experiência, porque ele era experiente, e se nós colocarmos, Jesus não era pescador, Jesus era um construtor, mas ele decidiu, por causa das palavras de Jesus, abrir mão da sua experiência, do seu time para as coisas, por causa de uma palavra. E ele declara: eu sei que o mar não está para peixe, mas o Senhor liberou a palavra, sob essa palavra eu vou pescar. Vou liberar isso para você. Eu sei que talvez você entrou o ano e está dizendo: pastor, o mar não está para peixe, as coisas estão meio difíceis, eu estou com muita dúvida, nem sei como vai ser. Deus está dizendo: não olha para a circunstância, não olha para a sua experiência, olha para a minha palavra, e sob a minha palavra, volte a pescar. Se for para aplaudir, gente, aplauda. Porque senão a pessoa fica com vergonha. Eu já paguei esse mico. Na hora do culto e ninguém aplaude. Aí você: então ajuda o irmão do lado. Quando você vê alguém, dá uma ajudada aí. Então, decisões difíceis em Deus levam resultados permanentes. Só que eu viajei nesse texto e na história da vida de Jesus. Por que ele escolheu a vida de Pedro, que lá na frente se tornaria um líder? Ele estava preparando Pedro para coisa maior. Eu não sei se você que é novo aqui sabe, quando nós começamos a igreja,
o símbolo da igreja Deus nos deu, Deus me deu. Eu estava no balcão da minha loja, eu tinha uma loja. Eu estava no balcão da minha loja orando e chorando, dizendo: Deus, como que vai ser? Eu não queria abrir igreja. Eu gosto de ser pastor auxiliar. Como que vai ser? O povo está ferido. E era um povo bom. Era pouco, que dava conta de todo mundo na tribulação. E aí o Senhor disse para mim: desenha um barco. E eu peguei e comecei a desenhar no papel um barco. E aí quando eu estava desenhando um barquinho, lógico, aquele barquinho que nem um barquinho de papel, bem simplesinhos, o Senhor disse para mim assim: agora faça um mastro, mas faça como uma cruz. E eu fiz o mastro como a cruz. Ele falou: agora coloca o leme. Leme é a bandeira, é isso, né? Coloca o leme. Aí eu coloquei o leme. Deus falou: faça em forma de coração. E por último ele falou assim: faça o mar. E aí eu desenhei aquilo. E quando eu terminei de desenhar, ele disse assim: o coração é o ministério. Ou o barco é o ministério que eu estou te dando. O mastro é o meu filho no centro do ministério. O coração são as pessoas que vão estar dentro desse ministério, conectadas ao mastro. São elas que vão navegar no ministério e vão levar o barco aonde eu quero que levar. E o oceano sou eu, é a minha presença que vai conduzir o barco. E aí a minha dúvida é: por que no mar e não na terra? Porque se colocar no lugar mais inesperado que tudo pode acontecer, é o mar. O mar você pode estar calmo, mas de repente você está navegando, pode vir ondas, pode chover, pode dar tsunami. Ele é devastador. Eu falei: Senhor, por que no mar? Por que o Senhor colocou o Senhor no mar e não na terra? E o Senhor disse: porque o mar é o único lugar na terra que ninguém se sente seguro, porque não tem lugar para pisar. Ele é obrigado a depender de mim. Então, enquanto você pisa na terra, filho, ainda você pode fugir, você pode se esconder, você pode dizer não. Mas se você estiver em alto mar, não tem como voltar. Você vai ter que navegar, seja em águas tranquilas ou em águas turbulentas. Mas entenda que nesse barco não vai naufragar, porque eu estou no controle dele. Aleluia! Só que se você ler o texto e ler o Evangelho, você vai perceber que existem 4 experiências que Pedro tem com esse barco. 4 experiências. Não foi aleatório. Deus escolheu Pedro porque sabia que Pedro entregaria tudo, inclusive o barco. O problema é que a gente quer entregar o coração, mas não quer entregar o barco da nossa vida ao Senhor. A gente quer navegar onde se sente tranquilo. Ah, deixa eu ficar pertinho da praia, porque qualquer coisa dá para eu voltar nadando. Não, Deus está te chamando para entrar em alto mar e dizer: vai, por mais, vai, eu estou com você, eu estou no controle, eu vou te conduzir. E detalhe, vai vir vento, como a Bíblia vai dizer que Paulo está navegando e Deus fala para Paulo, o anjo diz para Paulo: Paulo, vai vir um vento, vai vir um furacão, o barco vai naufragar, mas não vai morrer ninguém. Querido, o problema do diabo é que ele pensa: eu vou bater no barco, eu vou chacoalhar o barco da Restaurando Vida, eu vou chacoalhar o barco da tua vida e você vai parar. Mal entende o diabo que quem entrou dentro do barco não foi Jesus, não foi um homem, mas foi Jesus, e ele tem poder de acalmar o mar. Olha para o teu irmão e fala assim: Jesus entrou no teu barco, irmão. O problema é que você não entendeu. Quando Jesus entrou no teu barco, ele entrou para não sair mais dele. E de vez em quando a gente quer sair, que Jesus saia do barco. Mas Pedro fez a maior decisão da vida dele. Ele disse sobre a sua palavra: o Senhor entrou, não sai mais. Então aqui, a primeira experiência de Pedro é dependência. Diga comigo: dependência. Você quer começar a viver um extraordinário com Deus? Primeira coisa, aprenda a depender de Deus.
Ninguém vai viver milagres extraordinários sem primeiro aprender a depender de Deus. Porque primeiro Deus tem que tirar tudo para te dar tudo. Aprender a depender de Deus não é fácil. E Pedro teve que aprender a depender de Deus. A primeira experiência do barco, ele entrou, você não convidou Jesus para entrar no barco? No caso aqui, Jesus se convidou para entrar no barco. Depois que Jesus ministrou, Jesus agora libera uma bênção sobre Pedro. Depois que libera a bênção, Jesus pede Pedro para caminhar com ele, inclusive entregar o barco. Isso significa dependência. A segunda vez que Pedro tem uma experiência com Jesus está em Mateus capítulo 8, do verso 23. Não precisa abrir, depois você pode compartilhar na sua casa. É a hora que o Senhor convida Pedro a confiar nele. É a experiência que eles estão no meio do mar, e Jesus está dormindo, e o mar começa a se levantar, e o vento, e eles pensam que vai naufragar. Então Jesus acorda e acalma o vento, e manda o mar se aquietar, e tudo se faz tranquilo. A primeira experiência, dependência. A segunda experiência, confiança. Porque quem depende, confia. A terceira experiência do mesmo barco, a Bíblia vai dizer que Jesus vai para o monte para orar e manda o povo pegar o barco. E no meio do oceano, de altas horas da madrugada, Jesus vem andando sobre as águas. Os discípulos pensam que é um fantasma. Isso está escrito em Mateus capítulo 14. Ele pensa que é um fantasma. Então Pedro diz: se é o Senhor, manda eu ter contigo. E Pedro desce do barco e anda sobre as águas. A terceira experiência que Pedro agora está vivendo é o sobrenatural. Porque quem depende, confia, vive no sobrenatural. Vou repetir. Para viver no sobrenatural não é cantar, não é pregar, é depender e confiar. Está tudo dando errado, mas eu escolhi quem entrou dentro do meu barco. E eu vou continuar dependendo dele, confiando nele. Porque, querido, a gente tem dificuldade de acreditar na palavra que ele disse no início. Sabe uma coisa que me chama a atenção? Que a minha palavra pode mudar. Que a palavra de um presidente pode mudar, mas sabe o que Jesus disse? A minha palavra nunca muda. O que ele disse no começo continua valendo para a tua vida. O problema é que a gente esquece disso. E na hora que a gente tem que confiar, a gente esquece que nós entendemos o que é depender. Eu entreguei a minha vida para o Senhor, para depender do Senhor. Você já parou para pensar que Jesus sempre aparece no momento de desespero na nossa vida? Quando foi o seu primeiro encontro com Ele? Real. Não você que nasceu no berço evangélico, porque até você que nasceu em berço evangélico, teve um dia que você teve um encontro real com Ele. Todo mundo teve uma experiência, aquele dia D, que você falou: acabou, não dá, vou parar, e Jesus vem, ou numa palavra no altar, ou alguém que você encontra na rua, ou Ele vem te dar um sonho, e você tem uma experiência sobrenatural. Ele chegou na vida de Pedro no momento que Pedro perdeu a experiência, perdeu a confiança. Então ele disse: estou entrando no teu barco, e agora, a partir de agora, dependa de mim. Você achava que todos os dias você tinha que sair para pescar, não vai mudar. Mas a partir de hoje a sua pesca vai ser diferente. Ao invés de você pescar peixe para alimentar a tua vida, você vai pescar homem, e eu vou sustentar a sua vida. Então diga comigo: dependência, confiança e experiência sobrenatural. Tem gente aqui que nunca vai viver uma experiência sobrenatural com Deus, porque nunca confiou e nunca dependeu dele. Sempre vai contar testemunho dos outros, sempre vai ouvir os outros e vai se tornar um cético. Sabe qual é o pior cristão? É um crião que se torna um cristão, falei errado, não é crião, né? Perdoa, é como as palavras, como o apóstolo disse. Sabe qual é o pior cristão? É o cristão simpatizante, é o morno, que se torna cético. Ele diz assim: eu não acredito mais, eu não confio. Por quê? Não é porque Deus não faz, é primeiro porque ele nunca dependeu, segundo porque ele nunca confiou. Então ele nunca vai viver uma experiência sobrenatural. Então primeiro,
Às vezes você está dizendo, mas por que comigo? Porque Deus está tirando a sua força para dar a força dele, para você aprender o que é dependência. E quando eu falo dependência, estou falando de bem material, porque todo cristão cético só é apegado a dinheiro. Quando você fala de experiência, ele fala assim, é dinheiro. Ontem eu estava conversando com um pastor afastado, do nada eu estava conversando com ele, comecei a ministrar ele. Sabe o que ele disse? Eu não consigo voltar para a igreja, que eu não aguento essa pregação coach. Essa pregação que diz, vai dar vitória. Você é lindo de Jesus, bonequinho de Jesus. Ah, você é maravilhoso. Deus vai tratar você. Jesus vai te pegar no colo. Eu falei, poxa, se ele podia ir na nossa igreja. Pegar um dia que eu estou bem virado mesmo. Porque, querido, presta atenção. Jesus disse assim, no mundo tereis aflição. Ele não prometeu só alegria, mas ele prometeu que no meio da aflição ele estaria com você. Sabe qual é o problema? É que você nunca vai viver uma experiência sobrenatural, porque você nunca ousou depender da palavra que foi liberada sobre o altar. Deixa eu fazer uma pergunta. Qual das vezes que você está aqui, quando se libera uma palavra de destino, você vem e sela essa palavra no altar? Por que você não faz? Porque não consegue depender. Quando você vê os pastores, ou eu, o apóstolo, se levantando e trazendo uma oferta, nós estamos selando a palavra que está sendo liberada. Porque nós entendemos o que é dependência. Então diga comigo, quem vive dependência, aprende a confiar, vive o sobrenatural. Mas quem não faz essas coisas, nunca vai experimentar um Deus sobrenatural. O que é isso? Ao invés dele pegar uma lancha poderosa, ele vai pegar aquele, como que chama aquele barquinho que só entra uma pessoa? Canoa. E vai ficar, caiaque, vai ficar sempre no raso. Tem crente aqui que está de caiaque, mas tem crente que vai decidir sair do caiaque, porque caiaque só cabe um, só cabe o seu ego, a sua vontade. Quando você vem para o barco, cabe um, cabe dois, cabe três, cabe quatro, cabe cinco. Bata na mão do teu irmão e fala assim, destrua o caiaque. Sabe o que é mais gostoso ainda? Que caiaque é eu fazendo força sozinho. Mas no barco, se não tiver motor, tem mais gente remando. Ou seja, quando eu cansar, tem alguém que me substitui. Querido, para de depender da sua força. Para de confiar no teu emprego, na tua sabedoria. Começa a acreditar que Deus te chamou para viver no mundo sobrenatural e que não vai faltar nada para você. Pastor, mas acabou o ano, começou o ano e eu perdi o emprego. Glória a Deus! Se não foi você que fechou a porta, glória a Deus. Pastor, como vai dar glória a Deus? Eu perdi o emprego, mas você está na dependência de Deus. Então eu entendo que quem fecha a porta foi Deus. E se Ele fechou a porta, uma porta maior vai se abrir. Então ao invés de você murmurar, você diz, Senhor, obrigado porque essa porta pequena se fechou. Estou preparado para entrar na porta maior. E a última experiência de Pedro foi a mais dolorida. Foi quando, em João capítulo 21, que Jesus morre. Jesus aparece a eles e ele volta a pescar peixe. Ele está abandonando o ministério. Por quê? Porque, querido, depender de Deus não quer dizer que você não vai ter medo, não vai ter dúvida. E aí Jesus volta no mesmo lugar, com a mesma cena. Aí eu fiquei perguntando, o Senhor tinha todos os lugares para se apresentar a Pedro, desviado, ou abatido, ou triste. Por que o Senhor resolveu ir para a praia? Pedro está lá nadando e pescando, porque o texto vai dizer em João 21, que ele diz para os amigos dele, vou voltar a pescar. O que ele está dizendo? Nós servimos Ele, caminhamos com Ele, mas a nossa vida não mudou. Porque a gente começa a caminhar com Deus, parece que a gente está andando em ciclo. No começo a gente fica animado, parece que os detalhes é tremendo na nossa vida. Não, fui para o culto, a palavra era toda para mim, parecia que não tinha ninguém no culto, a palavra é para mim.
No começo é tudo maravilhoso. Pastor, eu dei uma oferta de R$10. Cheguei no meu emprego, um amigo meu pagou um almoço. Glorifiquei, foi Deus. No começo parece que a gente está que nem tudo que acontece é Deus. Então eu tive um sonho, foi um sonho lindo. No começo é assim, gente, que nem Pedro na pesca maravilhosa. E aí, o começo de Pedro foi num barco, na praia. Jesus entra dentro do barco e tem uma pesca. O final de Pedro, na praia, um barco e tem pesca também extraordinária. Mas por que o mesmo cenário? Porque o lugar é o mesmo, mas Pedro não era mais. Ele estava mostrando para Pedro: Pedro, o lugar não mudou, a experiência é a mesma, mas você é diferente. Você não é o mesmo Pedro que eu entrei no barco a primeira vez e disse: volta a pescar. Você é o Pedro que experimentou o milagre de eu parar o mar. Você é o Pedro que andou sobre as águas. Você é o Pedro que aprendeu a confiar em mim. Então presta atenção, Pedro, o lugar pode ser, você não está andando em ciclo. Na verdade você está amadurecendo em mim. Eu não quero mudar o lugar geográfico, eu quero mudar o teu coração, Pedro. Então as lutas que você está passando parece que são as mesmas, mas Deus está mudando você. Teve atitudes que se fosse no começo você teria desistido. Teve atitudes que se fosse no início você teria parado. Mas Deus deixou as experiências marcarem você. E eu tenho certeza que você está aqui, está às vezes querendo parar, porque eu também tenho vontade de parar. Às vezes você está tentando, você pensa em vou desistir, não acredito mais. Às vezes você vem para um culto como esse, está dormindo, não está nem acreditando na palavra mais. Mas você já é diferente. Você já teve alguma coisa com Ele. Então o lugar é o mesmo, mas Pedro era diferente. O lugar é o mesmo, você não está andando em ciclo. Talvez você não mudou da terra, mas o teu coração já mudou, filho. Talvez você não mudou da terra, não mudou ainda de emprego, ainda não conquistou teu sonho, mas o teu coração já é diferente. Existem verdades que você não tinha, hoje você já tem. Existem situações que você se comportaria de maneira diferente, e hoje você se comporta de maneira diferente. Você consegue entender isso? A minha pergunta é para a gente fechar aqui. Qual desses lugares você está hoje? Você está no início frustrado dizendo: caramba, estou trabalhando e nada está acontecendo. E Jesus está pregando a palavra e você está dizendo assim: como que eu vou pagar a conta de amanhã? Ou você é aquele que está no meio do barco, Jesus dormindo do teu lado, e você está olhando as ondas e dizendo: e agora, Jesus? Está tudo perdido, agora acabou, vai naufragar, nós vamos morrer. Você está se despedindo. Essa semana eu vi um vídeo da enchente que deu numa estação do metrô. E sabe o que me encheu o meu coração ali? E aí eu lembrei desse texto, que o cara estava fazendo um vídeo se despedindo. Ele estava fazendo um vídeo, por quê? Porque ele viu uma realidade que era impossível. Ele já tinha, gente, o que a gente está vendo mais hoje? Pessoa andando com a moto, a enchente vem, pum, arrasta e mata. Pessoa está andando de a pé, vem a enchente, pum. O que ele imaginou? Ele replicou aquilo que ele viu. Meu, está vindo a enxurrada, não tem para onde sair. Vou fazer um vídeo, porque para mim acabou. Mas só acaba. Olha como que as coisas é. Talvez você está dizendo: pastor, para mim acabou. Talvez você está nessa fase: pastor, para mim acabou. Lembra quem está dormindo ao teu lado no barco. Não é uma carta de despedida. Bata na mão do teu irmão e fala assim: não é uma carta de despedida, mas é um memorial. Eu lembro que eu fui visitar uma mulher e diziam: essa mulher mexe com uma coisa ruim. Foi eu, apóstolo, e um casal de pastores. E nós chegamos na casa daquela mulher e tinha um monte de gato. Eu lembro que tinha um monte de gato. Uma casa sinistra, pesada, um ambiente pesado. E ela tinha um menino, acho que tinha uns 6, 7 anos de idade, o menino. E nós sentamos na mesa: querido, Deus fala comigo, eu tenho visão, mas não é assim, que nem apóstolo. Eu tenho uma raiva dela, gente. Essa semana eu frustrado, com um monte de problema, falando: Deus, me mostra em sonho, Deus, fala alguma coisa comigo. Nada. Aí ela vem chorando: ai, filho, você não sabe, eu tive um sonho maravilhoso. Eu, miserável, Deus não falou nada comigo.
Eu tive um sonho que eu entrava numa sala e tinha uma Bíblia aberta, e de repente a Bíblia estava aberta, saiu uma mão e pegou na minha mão, e a pessoa que estava do meu lado disse assim: essa é a mão de Deus, e Ele vai falar com você. E Deus falou comigo. Ele disse: oi, foi isso? Oi, vai ficar tudo bem. Dentro de mim, eu assim para ela assim, e dentro de mim falou: eu precisava disso, Jesus. Eu precisava desse oi, dessa mão. Por que você não falou comigo? Por que falou com ela? Tem hora que dá raiva, gente. Então não tem essas visões, essas experiências que ela tem. Mas nesse dia eu sentei na mesa, o Senhor abriu minha visão, e eu disse para ela assim: você fez uma carta de suicídio. Você está pensando em tirar a sua vida. Ela começou a chorar. Ela pegou, abriu a perna, puxou a perna. Você lembra, nega? Ela falou assim: eu peguei o meu menino de 7 anos e mandei ele fazer uma marca satânica na minha perna. E ela foi lá no quarto e pegou uma carta de despedida. Na hora que ela pegou a carta, o gato pulou em cima da mesa e começou a rosnar para a gente. E aí a gente começou a orar, sabe por quê? Naquele dia, aquela mulher disse: para mim é um fim. Mas naquele dia Deus disse: para ela é o começo. Talvez você está dizendo: vou fazer a carta de despedida, para mim acabou. Então está dizendo: hoje eu estou colocando um ponto final na história de dor, e estou iniciando uma temporada de vitória para você. Uou! Então diga para o seu irmão: talvez você está no dia do ponto final, mas não é o fim. Eu gosto de fazer isso para despertar. Bata na mão do teu irmão e diga assim: não é o fim para você. Ou talvez você está naquele dia que Jesus vem e diz assim: sai do barco. Sai do barco. Por quê? É o Senhor? Sim, sou eu. Por que eu tenho que sair? Porque agora você vai viver uma experiência sobrenatural. Sai do barco. Eu lembro que eu estava com as prestações da máquina que eu tinha comprado tudo atrasada. Estava endividado, com aluguel atrasado. Gente, nunca tenha querer essa experiência. No mesmo dia, cortou a luz da loja e cortou a luz de casa. No mesmo dia. E as prestações atrasadas, eu sem ter condição. Chorava, eu acordava de madrugada para não chorar perto da apóstola. Eu ia para a loja, eu mudei para perto da loja porque eu não tinha nem condição de pagar a condição. Então eu aluguei uma casa pertinho para não gastar de condição. Casa baratinha. E eu desci para a loja chorando. E um dia Deus enviou um vaso na minha casa. E ele chegou dentro da minha casa e começou a orar. E ele disse assim: vocês estão passando uma situação difícil. Eu falei: estamos. Mas fiquei quieto. Ele falou assim: eu quero orar lá na loja. Quero orar lá na loja. Eu falei: vou abrir a loja. Abri a loja para ele. Primeiro lugar que ele entrou onde tinha o laboratório onde nós fazemos as revelações das fotos. Colocou a mão sobre a máquina e disse assim: essa máquina é cara, né? E está toda atrasada a parcela, né? Aí eu já estava chorando. Ele disse assim: pois Deus me enviou aqui dizendo que Ele vai suprir toda a sua necessidade. Ele vai mover o sobrenatural na sua vida. Continue acreditando. Querido, uma semana depois, eu consegui negociar a máquina. Uma dívida de 90 mil reais caiu para 25 mil reais em parcelas que a gente conseguia pagar. É mais ou menos isso. Talvez você está nessa fase de dizer: eu saio do barco ou fico dentro do barco, Jesus? Eu confio que o Senhor vai fazer o sobrenatural, ou eu fico apegado no que eu estou vivendo agora? Eu decidi confiar em Deus naquele tempo. Eu recebi aquela palavra e disse: eu vou acreditar, eu vou confiar. Querido, foi tão sobrenatural, quero que você entenda isso. Foi tão sobrenatural que eu congregava na Vila Margarida e eu tinha que pagar a condução, a minha esposa pagar a condução, eu tinha o meu filho e a Kemi para andar e o Wender pagava a condução. E a gente não tinha nem dinheiro para isso.
Depois Deus abençoou meu tio, comprou um carro. Meu tio olhou para mim e falou assim: a partir de hoje eu vou te levar e vou te buscar na sua casa. Onde que fase que você está? Você está na fase daquela: vou abandonar, sem trabalho, vou mudar de emprego, vou vender o carro, vou vender a casa, eu vou ter que fazer outra coisa. Ou você está naquela fase de dizer: o barco vai naufragar, a luta está grande. Ou você está nessa fase que Jesus está dizendo assim: dá um passo, filho, está tudo errado, a circunstância está contrária, mas dá um passo de fé. Sabe aquilo que está dentro do teu coração, que talvez você está dizendo: mas se eu fizer, como que eu vou fazer? É Deus que colocou. E Deus talvez está exigindo de você: dar um passo, sai desse barco, eu vou fazer você andar sobre as águas. Ou talvez você está na última fase, quer voltar lá na origem. Senhor, porque quando a gente está nessa fase, a gente começa a supervalorizar a gente no mundo. Começa assim: no mundo, Montanha, não tinha gente falsa que tem na igreja, não. Quando eu era do mundo, ninguém falava desaforo na minha casa, na minha cara. Eu já lá metia a mão. Não, eu era feliz. Parece que aquilo que era dor começa a se tornar bom. Pedro, talvez você está nessa fase. Será que o mundo é melhor do que está dentro da igreja? Será que o mundo é melhor? Mas nessa fase, quem está na beira da praia olhando para você é Jesus, fazendo você lembrar: a presença dele vale mais. Foi isso que foi cantado aqui? Não foi isso? Tua presença vale mais do que a fama, do que os prazeres, do que o dinheiro. Eu vou gritar para o mundo inteiro. Essa parte não cantou, não sei porquê, Davi, devia ter cantado. Eu vou gritar para o mundo inteiro: não perderei a minha alma. Jesus, você é o primeiro. Que fase que você está no barco da tua vida? Está duvidando do emprego que Deus te deu, da sabedoria? Porque tem gente que diz assim: vou mudar de profissão. Deus manda te dizer: não é para você mudar de profissão. Só saia do lugar quando Jesus mandar você sair do lugar. Agora eu estou sendo profeta, hein? Não saia, não faça. Pastor, mas eu tenho experiência. A tua experiência diante de Deus não é nada. Acredite. Não é você trocando, você fazendo que vai mudar. É Jesus que entrou no teu barco e na hora certa Ele vai dizer: volte a pescar. Ou talvez você está na fase dizendo assim: eu vou chutar o pau, é muita luta, é muita onda, eu estou com medo. Quem está com medo aqui, não levanta a mão. Estou com medo. Eu nunca cheguei numa fase que eu tenho tanto medo. Como que eu vou pagar meu aluguel? Como que eu vou pagar a prestação do carro? Como que eu vou pagar a faculdade? Como que eu vou comer? Jesus está dizendo assim: ei, não se esqueça que eu estou no barco. Quem te mandou navegar foi eu. E você acha que eu vou deixar esse vento, esta onda derrubar o barco? Não, eu vou me levantar nessa situação. Ou você está na fase que Jesus está pedindo algo sobrenatural seu. Estou contando umas experiências. Eu lembro que quando eu montei a loja, eu já contei isso aqui, mas é bom frisar sempre para que você entenda. Foi no momento mais de pindaíba da minha vida. Só a apóstola trabalhando, eu devendo. E um dia na minha casa eu falei: vou montar uma loja. Do nada. Hoje eu entendo que foi Deus que colocou dentro do meu coração. Vou montar uma loja. Como que eu vou comprar os materiais? Não tem dinheiro. Mas quem tem crédito tem tudo. Aí liguei para minha irmã, falei: filha, você tem talão de cheque? Tem. E eu não compartilhei com ninguém. Aprenda, quando Deus te der algo sobrenatural, aprenda a não compartilhar com gente que não vive no sobrenatural, porque você vai receber um não na cara. Vou montar uma loja. Como? Você não tem dinheiro? Eu tenho certeza que ela ia falar isso para mim. Ela falou. Qual foi a loja? Vou vender artigos evangélicos. Foi na época do CD. Aí peguei o cheque dela, fui lá na Conde Sarzeda. Como que eu ia pagar o cheque? Não sei, mas eu vou ver o sobrenatural. Porque eu coloquei dentro do meu coração assim: eu vou ser empreendedor, eu vou ser empresário. Eu vou ser empresário, não nasci para trabalhar para ninguém.
Fui lá na Conde Sazeda, conheci, fiz amizade com o pessoal, comprei CD, comprei chaveirinho, comprei Bíblia, comprei marca-página, caderninho, comprei um bocado de coisa. Fui na Casa Bahia, financiei uma impressora para pagar não sei quantas vezes para tirar xerox. Falei, vai ser um bazarzinho e lojas evangélicas. Comprei camiseta, escrito Jesus é lindo e tal. Não sabia que daqui 30 dias não tinha nem dinheiro para pagar, gente. Estava endividado. Mas Deus nunca te mostra nada sem antes que Ele já não tinha te dado. O que Deus gerou dentro do teu coração, talvez para os outros lá fora é loucura, mas é Deus te convidando para sair do barco para viver o extraordinário dele. Só vive sobrenatural quem está disposto a sair do barco. Aí cheguei, como todo bom crente, coloquei em cima da cama a impressora, as Bíblias. Acho que eu comprei umas 10 Bíblias, bonitinha, tal. Comprei os marca-textos, um chaveirinho, coloquei na cama, forrei a cama. E os CDs. Na época, foi na época do toque no altar. Quem quer a glória, traz a arca. Nem tinha tocado aqui ainda. A nossa igreja foi uma das infiéis que tocou primeiro. Todo mundo falando, é de vocês próprios, mal sabia. E eu dizendo, foi eu que achei esses bens. Ele estava estourado já no Rio de Janeiro. Aí, coloquei tudo lá, o CD, tudo. Minha esposa chegou cansada, eu imagino, chegou cansada, a gente com um monte de dívida para pagar. Eu falei, vem cá, filha, vem cá, vem cá. Ela falou, o que foi? Olha aí. Ela, o que é isso? Eu falei, é a minha loja. Em cima da cama, é a minha loja. Ela viu os produtos, viu a dívida. Mas dentro do meu coração, eu vi a loja. Eu vi o milagre que Deus estava dando nas minhas mãos. Ela falou, como que vai pagar? Eu falei, não sei, mas vai. Sabe aquele impulso? Porque o sobrenatural não vem com raciocínio lógico. Não vem, gente. Se você raciocinar, você diz, não vai dar. Se você colocar na ponta da caneta, você fala assim, melhor ficar quietinho e esperar um pouco. Então, geralmente, o sobrenatural acontece num impulso. E esse impulso você não pensa em nada, você apenas faz. Foi isso que eu fiz. Quando ela falou, eu fui dormir no outro dia, eu falei, e agora, Jesus? Estou lascado. O cheque da minha irmã vai bater sem fundo. Como que eu vou pagar o cheque dela agora? Aí uma voz disse, acalma o teu coração. Aí eu pensei, vou vender na igreja. Mas você sabe, gente, que é no meio da família que tem as palavras negativas. A pessoa compra com um vizinho, mas não compra com você para não te ver prosperar. A Kelly, o Vini faz... Kelly, ó. Hoje eu estou uma benção. Estou uma benção. Faz, como fala? Salgado. Todo mundo sabe, mas compra com o vizinho para não comprar com eles. Por quê? Senão eles vão prosperar. Na igreja é a mesma coisa, gente. Se na família é assim, na igreja é pior. Sendo que a gente tem que abençoar o santo. Mas tudo bem. Fui para a igreja. O diabo ataca na minha mente, ninguém vai comprar. Levei minha sacolinha. No final do culto cheguei na minha pastora, falei assim, eu estou com as Bíblias aí, eu posso vender lá fora? Minha pastora é bem rígida, falou, na igreja não. Na igreja não pode. Falei, não, pastor, eu vendo lá fora. Do lado de fora, o pessoal passando da igreja, compra uma Biblinha aí. Compra uma Biblinha aí para me ajudar. Estou montando minha loja e tal. Aí veio um abençoado, comprou um CD, outro comprou uma Biblinha. Aí naquele dia eu vendi 4 Bíblias. Vendi uns 5 CD. No outro culto, lá tinha culto terça, quinta, sexta. Não, terça, quinta, sábado e domingo. Levei, vendi tudo. Primeira coisa que eu olhei para ela, falei, aí, já tenho dinheiro para pagar o cheque. Deus está bradando. Fui lá, comprei mais. Comprei tudo, aí comprei mais. Peguei mais cheque. Porque se o sonho é grande, eu vou aumentar o desafio. Eu podia pegar o dinheiro, o lucro que eu teve e só gostar aqui. Não, peguei mais cheque, comprei o dobro. Paguei e comprei mais. Um mês depois, eu estava dentro da minha loja já. E essa loja eu fiquei 12 anos trabalhando com ela. Dela eu comprei um carro, comprei minha casa. Meu filho fez escola, minha filha também fez escola. A gente conseguiu fazer. A apóstola tirou a carta dela, fez curso de cabeleireiro na loja. Porque eu ousei acreditar que Jesus estava me convidando a sair do barco.
Olha para o seu irmão e fala assim: enquanto você raciocinar, nunca você vai viver um milagre. Se coloca de pé. Eu estou muito pontual, gente. Olha lá. Eu estou muito pontual, estou muito liberto. Que área que você está na sua vida hoje? Que fase que você está? Qual é o estágio que você está? Ou você está no último dizendo: vou parar, não estou preparado, não aguento mais, não acredito mais. Jesus está dizendo: você já não é mais o mesmo. Não existe caminho mais de volta para você. Se você quiser sair do teu lugar e vir aqui dizer: Senhor, eu quero continuar, eu quero viver sobrenatural, eu quero romper na minha vida. Querido, entenda que cada uma das fases houve uma atitude de Pedro. Para de falar e começa a agir. Para de cobrar dos outros aquilo que você não tem feito. Porque é fácil você cobrar do esposo, da esposa, da circunstância, do patrão, sendo que você não tem atitude de fé. Lembra da palavra que foi feita no início. Lembra da promessa que foi feita no início. Que fase que você está hoje? O mar está bravio? Que fase que você está hoje? O mar não está para peixe? Que fase que você está hoje? Que tem que sair do barco? Que fase que você tem hoje? Que você quer parar e entregar teu ministério? Qual é a fase? Para cada uma delas Jesus tem uma solução. Para cada uma delas Jesus tem uma resposta. Nós vamos cantar a entrega no altar agora. Sai do teu lugar, querido, porque maior do que suas palavras serão suas atitudes diante de Deus.